Muito obrigada, Gelson, muito obrigada pelo convite da associação. Queria saudar em teu nome todos os integrantes da associação, todos os participantes desse webinário. Estou muito bem impressionada com a oportunidade que vocês geraram desse debate com diferentes perspectivas. A criação da ANATESP também é uma conquista muito importante, e fico feliz, honrada de estar aqui nesse espaço com vocês. Quando eu aceitei o convite, eu me lembrei de que, diante da minha trajetória e dos espaços de trabalho que eu já tive, essa foi uma questão que eu tive a oportunidade de interagir muito diretamente. Primeiro, queria comentar com vocês que eu também atuei diretamente nas unidades prisionais como psicóloga, no caso em Santa Catarina, assim como o Felipe, que me sucede, que atuou em São Paulo, em unidades prisionais em São Paulo. E essa vivência, vocês têm toda a razão, ela traz para a gente uma perspectiva muito concreta das necessidades desse microcosmos que é esse ambiente do estabelecimento prisional. E mais à frente, já partindo para uma atuação mais nacional, quando eu ainda era ouvidora do Departamento Penitenciário Nacional, eu tive a oportunidade de um grande aprendizado, que foi coordenar um grupo de trabalho que pretendia, justamente em 2014, trazer luz para a necessidade de uma carreira única dentro dessa constituição de uma política penal. Foi estabelecido um grupo de trabalho com representantes à época, e aí vou explicar logo na sequência como isso se deu, de agentes penitenciários de todos os estados, de representantes também do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, da Secretaria de Direitos Humanos, a Pastoral Carcerária, Escola Penitenciária do Mato Grosso do Sul, para que a gente tivesse diferentes perspectivas, e esse grupo de trabalho teve uma atuação de setembro a março, setembro de 2013 a março de 2014, no sentido de refletir essas diferentes perspectivas sobre como constituir esse serviço, essa carreira. Na época, a reivindicação era dos agentes penitenciários, já no início, à luz do projeto que estava tramitando da Polícia Penal, porque eles não viam, e era certo, uma identificação como carreira única no Brasil e nem uma carreira reconhecida, enquanto que os profissionais do direito, da psicologia, da medicina e de outros serviços que também atuam dentro dos estabelecimentos prisionais já tinham a sua carreira estabelecida em lei. Então, a motivação deles na época era muito em função disso. E esse grupo de trabalho foi muito rico e ampliou a perspectiva que o grupo tinha, porque a primeira iniciativa foi sempre desse reconhecimento de ter uma fundamentação, de ter a possibilidade de uma remuneração comum, direitos comuns em todos os estados, também uma formação comum, enfim, ter uma identidade profissional. E a proposição que tinha ocorrido no passado de polícia penal era dentro da constituição de ideias que surgiu à época, né? E nós, nesse grupo de trabalho, avançamos para discutir qual era esse papel, então, do sistema prisional na sociedade, porque ela não dava para discutir a carreira sem isso, qual o papel do agente prisional no sistema prisional, a natureza da função, o relacionamento desses atores, competência, nomenclatura, escolaridade, formação inicial, formação continuada, e a discussão sobre a gestão prisional. Quem é o profissional que deve exercer a tarefa do gestor prisional? Isso gerou um documento, eu não sei se vocês têm acesso, é um relatório desse grupo de trabalho, ele é datado à realidade de 2014, então ele não se reproduz ao momento que nós estamos agora, mas eu quis resgatar essa discussão, porque logo na sequência eu vou introduzir um pouco mais a distinção entre serviços e políticas dentro desse campo do sistema penal,
E essa discussão que nós tivemos, ela foi importante porque localizou num outro espaço, e não no espaço das polícias, essa identificação profissional. Para vocês terem uma ideia, naquela época, foi tirado como sendo o encaminhamento, entendimento comum daquele grupo, que a natureza dessa carreira única, ela seria um serviço essencial da justiça, responsável pela administração da execução penal, de caráter civil, não militar e não policial, e uma carreira única, provida mediante de concurso público, exercendo um ciclo completo da parte administrativa da execução penal, e cumprindo funções de disciplina, vigilância, segurança, custódia, e também podendo se habilitar para atividades de gestão. E isso foi embasado nessas discussões. Uma delas, um dos dados relevantes para tanto, foi observar o que acontecia no mundo. No mundo, todas as carreiras identificadas eram civis, com exceção da Itália, que tinha uma identidade policial. E, para concluir esse relato, foi sugerido como uma nomenclatura comum para esse cargo, né, que hoje é a proposta, né, aprovada da Polícia Penal, o oficial de execução penal, porque se imaginava, inclusive, que esse oficial de execução penal, que seria aquele que cumpriria uma decisão judicial nesse campo penal, ele poderia atuar em várias frentes, né, do serviço, não só no sistema prisional. As coisas avançaram na trajetória de 2014 para cá, e surgiu uma oportunidade em 2019 na aprovação do projeto que já estava, da PEC que já estava, projeto que já estava em andamento na PEC, que foi, então, aprovada, dando a possibilidade desse reconhecimento da carreira única. Então, essa é um pouco dessa história que eu acho que é fundamental e que nos aglutina na ideia de que os servidores penais, eles têm a necessidade urgente desse reconhecimento, de uma carreira que tenha a possibilidade, sim, de ser vista nacionalmente, com parâmetros salariais, requisitos de ingresso, de formação, requisitos relacionados a outros aspectos operacionais que seja comum, para que isso possa impulsionar um papel dentro dos estados. Alguns estados, no passado, não tinham nem servidores públicos nessa área, e é uma preocupação muito grande essa tarefa da privação de liberdade, que é uma tarefa essencial do Estado. Então, nós temos total convergência nesse ponto, e entendimento de que a oportunidade de ingressar numa carreira única pelo viés da polícia foi dada pelas contingências que o momento permitiu. Eu acho que essa conversa, introdução, é importante, porque para a gente olhar para além, para o futuro, para o que a gente pretende também alcançar. E para isso eu queria usar uma apresentação que vai me auxiliar aqui a mostrar algumas ideias para vocês. Perfeito, acredito que vocês já visualizam. Caso não visualizem, o pessoal da organização, por favor, me dê um toque. Um outro aspecto relevante, então, contar dessa história, pensando, afinal de contas, já é a trajetória que se tem, é a nomenclatura que foi possível. O que a gente quer dessa carreira? E aí, em que espaço se coloca os profissionais que atuam em outras áreas que não são essa área da custódia? Essa inserção dos outros profissionais, psicólogos, médicos, sociólogos, administradores, assistentes sociais, elas têm uma inserção na história, elas não nasceram junto com essa instituição prisão que chegou
na Idade Média, né? Como vocês sabem, a prisão é uma invenção na Idade Moderna, na verdade. É uma invenção da Idade Moderna. Antes a gente tinha, sim, uma espécie de um direito penal que ele não era só do Estado, ele era também misturado com a Igreja pela própria constituição do poder daquela sociedade naquela época, e a prisão chegou como uma solução para os castigos violentos, os castigos cruéis, as penas públicas e de sofrimento que se tinha, né, aqueles suplícios públicos. E a prisão, que antes era usada só como uma forma de aguardar julgamento, a pena era essa pena corporal, ela passou a existir na Idade Moderna. Com o tempo, não bastou apenas ter a prisão e uma decisão da lei e das instituições do Estado. Passou-se a ter a necessidade de uma justificativa do próprio sujeito, de quem é essa pessoa que cumpre essa pena. E aí chegaram os outros conhecimentos, as outras áreas do conhecimento. A psicologia, primeiro, na verdade, a medicina, depois a psiquiatria, depois a psicologia, e assim os demais profissionais foram compondo essa área interdisciplinar. E isso tem a ver com o avanço dessa sociedade que passou a se considerar também uma sociedade de direitos. Uma sociedade de direitos que olhava para além da lei, olhando inclusive o sentido da norma, como se normaliza um comportamento. E aí tem alguns teóricos que vão falar um pouco mais sobre isso, que dizem que essa norma, ela não é só pela instituição penal, ela também se dá, o que é certo, o que é errado, em outras instituições, que a gente vai, aos poucos, se organizando nessa sociedade, se formando pela escola, pelo convento, pela instituição em que a gente trabalha. Então, a gente tem uma série de comportamentos que vão nos modulando. O campo penal, o sistema penal, é dado para quando essas normas não foram suficientes para conter algum comportamento que não era desejado. Aí nós vamos ter uma situação de conflito. E o que a gente tem visto cada vez mais no decorrer, então, dessa história, é que o direito penal ele tem sido uma forma muito esperada, muito acreditada pela sociedade como uma forma de resolver esse conflito. E aí entro direto nesse ponto que me propôs aqui a organização do evento. Como se a gente tivesse perdido um pouco da capacidade de negociação, de diálogo, de restauração de danos, se não for intermediado pelo Estado e mais, se não for intermediado por uma lei penal que se baseie na ideia de punição. Para quem tem filhos, deve saber que educar não é uma tarefa fácil. E que nem sempre o castigo é a melhor forma de induzir um comportamento desejado. E é um pouco disso que a gente está fazendo na sociedade. Essa expectativa que o direito penal nos dê essa guarida, nos dê essa tranquilidade, e aí a gente movimenta um sistema bastante caro para dar conta disso, e com isso, né, todo um aliviamento de outras possibilidades. É importante, daí, a partir dessa expectativa que a gente cria para o direito penal, entender o que a gente está falando desse sistema penal que a gente está demandando bastante. A gente está falando de 3 grandes áreas, que é possível, analiticamente, e aqui tem um conjunto de teóricos que vão formulando isso, inclusive aqueles que trouxeram a constituição do conceito de Estado lá na Idade Moderna, e eles dizem que o direito penal, eles trazem 3 grandes fases, que eu esquematizei aqui em 3 também categorias. A primeira fase, ela cabe a gente dizer o que é o crime, definir qual é o comportamento que nós vamos considerar crime. Então, na nossa sociedade de 2021, crime é X coisas. No passado, eram outras coisas. No futuro, serão outras coisas.
Então, isso tem a ver com aquilo que a gente estabelece como consenso, com aquilo que os nossos representantes no Poder Legislativo, que é a instituição que define, então, o que é crime, vai usar dentro das suas correlações de poderes para aprovar. E, além do crime, se define a punição. Isso a gente chama de criminalização primária. Por quê? Porque não pode ter uma punição se não tiver essa etapa de criminalização primária, da gente dizer o que é crime e qual punição vai ser cumprida. Nesse caso, é possível reconhecer uma política legislativa. Se vocês forem ver na história, a gente teve diferentes composições no nosso legislativo federal, né, que é onde essa tarefa da definição dos crimes se dá. E essas composições distintas, elas aprovam mais uma coisa, menos outras. Então, existe uma política legislativa, uma lógica, uma coerência a partir de determinadas premissas, né? No passado, por exemplo, nós tínhamos um comportamento que era considerado crime, que vou falar para vocês, não sei se vocês conhecem, mas vocês vão dizer que é absurdo nos dias de hoje, que era a capoeira. Capoeira no Brasil já foi considerado crime. Por quê? Porque naquela época os legisladores, que eram os senhores, donos de terra, proprietários, eles queriam reprimir, em especial os negros, descendentes, né, dessa tradição afro, e que usavam a capoeira como uma forma de expressão dessa cultura, porque eles tinham sido liberados da escravidão e havia necessidade desses donos que tinham a sua representação dentro do que era possível fazer ou não fazer nas leis, eles eram, na verdade, o domínio desse espaço, era possível criar alguma lei que pudesse controlar esse público, que era um público indesejável, um público que se tinha medo, afinal de contas, o que vão fazer essas pessoas. Isso, com o tempo, ficou totalmente arcaico, inadmissível. E talvez a gente tenha coisas hoje que a gente olhe daqui 10, 15, 50 anos e que a gente diga como em 2021 nós éramos arcaicos em pensar isso, mas é porque a gente está dentro dessa sociedade, dentro desse momento histórico e tem dificuldade de entender aquilo que nós estamos muito acostumados a naturalizar, as correlações de força que nós estamos acostumados a ter. Avançando, numa segunda etapa, a gente tem a criminalização secundária, que é o momento da persecução penal, em que a gente identifica alguém que cometeu um comportamento, então, definido como crime, é feita a acusação, é feito o julgamento. Essa criminalização secundária, quem são as instituições que operam? São as polícias militar, civil, federal, e o sistema de justiça, que faz a parte da acusação de julgamento. Aqui a gente se fala numa política de segurança pública e numa política judiciária. A gente, na segurança pública, por exemplo, nós já tivemos momentos em que a gente falou em segurança cidadã, que era um conjunto de conceitos de prevenção e tudo mais que estava dentro do bojo daquele momento, né? E por aí vai. Na política judiciária, nós também temos expressões do que é uma condução desse campo. Por exemplo, a implementação da audiência de custódia foi uma preocupação de uma política judiciária de controle da porta de entrada do sistema penal, para que pudesse avaliar a necessidade e a legalidade das prisões, vendo se era realmente o caso de conversão para uma preventiva. Muito bem, agora a gente passa para a criminalização terciária, que é o momento que a gente tem a decisão penal, seja ela provisória ou definitiva, e vai internalizar isso através de uma medida penal. E esse processo de internalização se dá por uma operação de um serviço penal. O que pode ser? O que são os serviços penais? O serviço penal é um serviço que opera a pena privativa de liberdade. Então, podemos falar no sistema prisional, nas prisões. Porque sistema, vocês sabem, é difícil falar, né? Sistema é algo que é mais orgânico do que a gente tem no Brasil, considerando a realidade disforme do que cada estado opera e o sistema penitenciário federal. E aqui a gente teria, portanto, uma política penal. Ela não está mais preocupada em identificar
apontar aquele crime, né, que já aconteceu, está no passado, não está mais preocupada com o que aquele sujeito fez, já foi julgado. Interessa para essa política penal cumprir decisão judicial e aquela decisão, por meio dos serviços penais, um serviço técnico, um serviço qualificado, possa gerar um espaço em que aquele sujeito ele vai ter reconhecida a sua responsabilidade pelo ato e ter uma outra contingência para que ele tenha um projeto de vida distinto. Se ele foi condenado, se ele realmente cometeu, então, portanto, se ele não é inocente, que ele possa não mais praticar aquilo. Então, a política penal, ela está preocupada com o agora e com o futuro. E o futuro tem a ver com o que o serviço penal oferece de qualidade ou deixa de oferecer. A política penal, ela é, assim como as demais, mas sobretudo, de natureza interdisciplinar. É impossível entender a complexidade do sujeito que está cumprindo uma pena se eu não entender a dimensão social, psicológica, física, moral dessa pessoa. Então, a operação disso tem que ser feita de uma maneira convergente. O que é uma confusão que se dá por diferentes motivos no Brasil? É uma mistura entre essas diferentes políticas. Então, eu ouço juízes, promotores públicos, falando que eles fazem segurança pública, que eles têm que garantir a segurança pública. Não, eles têm que garantir a política judiciária, eles têm que garantir a justiça, né, os parâmetros legais de justiça. Ah, você não quer segurança pública? Não, segurança pública é um desejo coletivo para todos, assim como a garantia dos direitos fundamentais é para todos. Esses conceitos, eles são premissas, enquanto que essa política, a atividade em si, elas são diferentes. Eu não sou contra a segurança pública porque eu me vejo como uma servidora da política penal. Eu sou parte desse conjunto que é o sistema penal. Inclusive, se não houver essa distinção entre esses serviços, a tendência é cada um se miscuir no outro e não fazer o seu direito. Então, essa nossa grande intenção, que é ter uma sociedade pacífica, uma sociedade justa, onde todas as expressões sejam possíveis, e que as pessoas tenham pactos de comportamento e respeitem uns aos outros, essa é um objetivo de tudo isso, mas os papéis aqui, eles são distintos, e é importante que sejam. O campo da política penal, ele nasceu nesse histórico muito disforme, muito confuso. Ele esteve no seu nascimento, assim como a atuação dos profissionais dessa área técnica e de especialistas, ela se deu primeiro pela medicina, dentro do sistema penal, foi ali que a gente teve esse espaço para atuação. No campo da política penal, nasceu esse primeiro momento de atuação dentro das polícias, que eram quem inicialmente cuidavam desses serviços. Então, é natural que haja uma confusão, em muitos momentos, metodológica, de percepção de identidade e de identificação. No entanto, a gente tem a oportunidade, inclusive para valorizar esses profissionais, de produzir esse entendimento, esse conhecimento, essas práticas, esses conceitos que sejam próprios da área da política penal. Deixa eu dar uma olhada no meu horário aqui. Estou vendo que estou avançando. Vou tentar ir fechando. Aqui, didaticamente, uma coisa que eu quero ressaltar, a partir dessa ideia, então, de uma política penal com conceitos próprios, é a gente conseguir, a partir disso, ver isso como uma política pública, ou seja, não é uma coisa espontânea, casuística, onde em algum estado pode ser de um jeito, de outro, outra, e quando tiver dinheiro, tudo bem, se não tiver, a gente faz de qualquer jeito. Precisa ter uma uniformidade mínima, comum, em termos de programas, parâmetros, estruturas organizativas, servidores, aqui entra o nosso tema
desse momento, uma carreira única que possa dar essa identidade, essa condição de trabalho para todos, e orçamento, que signifique também a atuação continuada nesse serviço, contando com uma política de governança, transparência e de participação social, porque as políticas públicas têm esse componente. Afinal de contas, nós não existimos como política penal, como sistema prisional para nós mesmos, nós prestamos um serviço para a sociedade. Então, é fundamental que essa sociedade diga se o nosso serviço está ou não a contento, quais críticas que a gente possa assimilar que isso transforme a nossa atuação. Então, é uma política pública para conceber, construir e gerir o serviço de responsabilidade penal. E serviço penal não é só prisão. Serviço penal é serviço com uma estrutura, fluxo, corpo técnico para acompanhar alternativas penais, monitoração eletrônica, privação de liberdade, acompanhamento de pessoas egressas, e também abarca práticas restaurativas. Nesse campo, aqui tem um papel também muito importante dos técnicos especialistas. Técnico especialista, esses ambientes de alternativa penal, monitoração eletrônica, é lugar muito importante para a atuação de vocês. E também pensar em outras práticas que não sejam baseadas só no campo da punição. Não é possível falar muito sobre isso agora, mas é uma metodologia que precisa ser incorporada também ao nosso trabalho. Eu vou falar dessa tela aqui, depois eu vou finalizar para não me prolongar muito. Joel, se eu estiver passando muito tempo, por favor, me avise. E aí a gente volta no nosso ponto inicial. Eu falei para vocês, né, que o sistema penal está sendo muito demandado, e que esse sistema penal ele tem aquelas divisões, e que essas divisões, elas estão confusas, e era bom a gente poder ter mais clareza dessas distinções, e com essa confusão, e com essa grande expectativa, com essa grande idealização do direito penal, e do próprio sistema penal, há um monte de falácias que a gente precisa discutir com um pouco mais de profundidade sobre o que a gente está fazendo com isso dentro da nossa política. Queria começar com a ideia, que é a terceira linha que está aqui na apresentação, de que, primeiro, fazer justiça a algum fato que foi identificado como criminoso significa necessariamente ter uma punição, e de que ter uma punição, necessariamente, é ter uma prisão, pena privativa de liberdade. Parece que a sociedade como um todo tem assimilado isso com muita facilidade. Pense em um programa de televisão que está fazendo a cobertura policial. Aí, em determinado momento, vai se ouvir a vítima ou algum parente da vítima, e o que se diz ali, geralmente eu quero justiça. Quando se fala isso, não está se falando em ter um devido processo legal, onde haja ampla defesa, onde haja um trabalho eficiente da Polícia Civil na identificação da cena do crime, das evidências, trazendo provas para esse processo, e que haja um processo judicial também baseado, né, nos parâmetros legais. Não é isso que a gente fala quando quer justiça. A gente fala, basicamente, que tem que ter prisão, porque se não tiver prisão, é como se não tivesse justiça. Tanto que algumas pessoas passam a responder um processo em liberdade, e quem avalia isso, como sociedade, avalia como se não tivesse justiça, como está aí, solto. Né? Mas essa perspectiva é uma perspectiva que nos leva por um caminho muito ruim, de um crescimento fantástico, no número de pessoas privadas de liberdade no Brasil. Nós tínhamos, em 1990, 90 mil pessoas presas. Agora, nos últimos números do Infopem, passam de 700 mil, 750, se colocar, inclusive, os monitorados eletrônicos que estão lá identificados. E isso nos leva a pensar, então, que a gente deveria ter ampliado muitíssimo, pelo menos em 7 vezes, a estrutura do sistema prisional para dar conta de tanta crença na prisão como sendo forma de justiça. Vocês que estão na ponta, vocês sentiram que melhorou 7 vezes o número de pessoas que trabalham nas unidades prisionais, de recursos que são investidos, de estruturas que são montadas?
não melhorou. Então, é possível dizer que em 1990 a gente tinha um sistema prisional, só falando agora de prisão, que provavelmente era melhor do campo de vista da operação, e eu comecei a atuar em 95 no sistema prisional, e eu posso dizer que, em grande medida, era melhor do que a gente olha o contexto do conjunto das prisões. Obviamente, a gente tem realidades muito diferentes até dentro do próprio Estado, de uma prisão para outra, né? Mas, no conjunto, sim. Bom, essa é uma premissa que a gente tem que ajudar a sociedade a discutir, porque quanto melhor for o nosso serviço prestado, a nossa qualidade, o entendimento sobre o que nós fazemos, melhor nós também vamos ser avaliados e tratados. Se um dia, quando filhos nossos quiserem optar pela nossa profissão, a gente ficar muito feliz, não só pela decisão, né, porque a nossa atuação é uma atuação muito importante para a sociedade, é muito rica, é muito nobre, mas também sabendo que ele vai ter, meu filho, minha filha, vão ter uma oportunidade de desenvolver uma carreira reconhecida, bem remunerada, valorizada por todos. Hoje não é assim, né? E a gente deposita bastante expectativa nessa polícia penal, né, na identidade da polícia penal. Se eu não pensar se isso vai dar conta de tudo que a gente precisa, provavelmente não. Por isso é bom a gente também endereçar as coisas para os lugares certos e não nos antagonizarmos em coisas desnecessárias, né, porque podem ter outras frentes de lutas tão importantes quanto. A ideia, então, da prisão, ela ser resposta única, ela ser resposta para o combate da criminalidade, que ela é inerente da sociedade, já disse que não, que punição é sempre uma forma de combater a violência, que a violência, ela motiva as instituições do sistema penal, e isso também não é verdade. Você sabe que quem está dentro das prisões hoje, 70% dessas pessoas cometeram crimes patrimoniais, e eu incluo aqui a questão das drogas. As pessoas que estão dentro da prisão hoje, grande maioria, são usuários e pequenos traficantes, e esses 70% das pessoas que vocês estão custodiando, que vocês estão atuando lá para os processos de reintegração social, são as pessoas que cometem os crimes com menos impacto do ponto de vista do bem maior, que é a vida. E ele está movendo uma grande estrutura financeira que vem daquelas três agendas, né, do legislativo, das polícias, judiciário e do próprio sistema prisional. O sistema prisional é algo que é bastante caro. E tem uma outra falácia também, que é bastante comentada, é como se o Brasil ainda, apesar de tudo isso, de 7 vezes mais pessoas presas em 30 anos, punisse pouco. Como se a gente não tivesse, né, essa atuação. E não tem mudado tanto assim os dados de criminalidade. A gente precisa pensar sobre qual é o foco, de fato, que esse sistema penal tem atuado e se é o melhor foco no sentido de produzir aquela sociedade que a gente quer. Bem, eu acho que encerrar por aqui, porque, de fato, pelo meu controle aqui, o horário já passou. Nós temos alguns fatores novos, além daquelas falácias que são bastante antigas, que eu não vou ter a oportunidade de trabalhar hoje, mas eu queria só pegar um ponto deles, para eu realmente terminar, que é esse terceiro da coluna da esquerda, que fala sobre o perfil e a formação dos servidores penais. Independente da sigla que nos una, né, do nome que nos deem, é muito importante que a gente consiga pensar o que eu espero da minha carreira, da minha atuação, quando eu ingresso nesse ambiente. Eu não vejo em comum alguns concursos públicos divulgarem fotos, quando chamam para inscrição, de pessoas entrando e saindo em helicóptero, saindo em viaturas em alta velocidade, os vídeos que aparecem na internet, para chamar a atenção dos candidatos. É uma perspectiva de persecução penal, é uma perspectiva de polícia no sentido da atuação de rua, que não é a carreira do profissional que atua no cotidiano da custódia. Então, muitas vezes, eu vi profissionais
federais e profissionais estaduais frustrados porque esperavam aquela rotina, mas a rotina da custódia é uma rotina de cuidado, é uma rotina de identificar essas necessidades desses indivíduos que estão cumprindo algum tipo de pena e construir, junto com eles, uma nova perspectiva para a nossa sociedade, para eles. E aí, com esse convite de repensar, inclusive, essa expectativa, é a nossa formação, é que eu encerro. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Valdirene.